Ilo. Bom, uma boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Igor. Eu já estou aí nessa caminhada aí desde 1991 e eu venho aqui nessa noite contar uma história sobre um livro do Chico Xavier, que é o Irmão Jacó. O título do livro é Voltei, vocês devem estar com ele aí na tela. É um livro sensacional, um livro fantástico. Ele traz uma visão mais adocicada deste momento de desencarne. E penso eu que esse seja um momento bem propício para nós tratarmos sobre isso. E vocês vão ver no decurso da história, que eu me proponho aqui a contar uma história, vocês vão ver que tem muita profundidade, são muitos aspectos científicos, históricos que vão aparecer, e é uma obra fascinante. Bom, de pronto fica o convite. Mas vamos lá, né? Em suma, Jacó realmente existiu. Ele foi Frederico Figner, uma pessoa, não só, aqui como está escrito aqui, um diretor da Federação Espírita Brasileira, mas como um espírita muito, muito atuante. Ele desencarnou no Rio de Janeiro e teve seu conjunto de trabalhos, todo foi feito lá no Rio de Janeiro. Bom, então, chega, né? Vamos começar. Ainda quando o Jacó, antes de desencarnar, ele solicitou uma autorização para que pudesse, quando chegar do outro lado, ter uma autorização para poder escrever uma obra, para poder contar aquilo esse momento de desencarne, o que queria, como é que acontece, realmente para tentar ajudar os irmãos ainda encarnados. E o que vocês acham? Foi muito simples? Jacó conseguiu sua autorização? Não foi muito simples, não. Foi algo bastante complicado. E aí somente ao final da jornada, ao final deste livro, é que vocês vão ver as condições em que ele obteve essa autorização. O livro começa falando do desencarne de Jacó. O desencarne de Jacó, nós temos que considerar a vida dele. Espírita, que durante nada mais, nada menos do que 30 anos estudou e procurou praticar a doutrina espírita. Só que chegou aquele momento do desencarne. E aí Jacó se viu deitado em um leito, sem forças, e começou a sentir a aproximação dos espíritos. Essa aproximação para Jacó não era nada assombroso. Uma vez que trabalhou durante muitos anos na casa espírita, ele tinha uma mediunidade potencializada em âmbito da vidência. Então já estava acostumado a enxergar os irmãos. Mas uma coisa é enxergar os irmãos em uma mesa, em um trabalho. Algo bem diferente é enxergar os irmãos, mas já de uma perspectiva de desencarne. E neste momento, ele enxergou um irmão que se aproximou e colocou as mãos em cima e começou a aplicar passes. Esse irmão era o irmão Andrade. Quem é o irmão Andrade? O irmão Andrade é um espírito que ajudou durante muito tempo Jacó, enquanto ele estava encarnado. Então era um espírito benfeitor que auxiliou ele no trabalho aqui na Terra. E foi o primeiro espírito que apareceu. E neste momento dos passes, vieram outros irmãos, aplicando passes em lugares específicos, até que em um determinado momento, teve um irmão que se posicionou próximo do peito e começou a aplicar um passe próximo ao peito de Jacó. Neste momento, Jacó começou a sentir algo diferente. Começou a sentir que mais de um coração pulsava. Sim, havia 2 corações. Logo em seguida, uma mulher apareceu, que Jacó reconheceu como sendo a sua filha, Marta. Espírito de uma beleza, e
e, espargindo uma energia muito forte, aproximava-se de Jacó e pedia calma, e garantia também a harmonia do ambiente. Aqui neste momento eu peço licença para fazer uma pausa e dizer que não raro, quando os espíritos desencarnam, os entes queridos vêm ajudar. E não só me refiro aos seres humanos, mas como também os animais. Há relatos de cachorros, gatos, que aparecem neste momento. E com Jacó não poderia ser diferente. Então nessa figura vocês conseguem observar Marta, conseguem observar Jacó, e bem ao fundo a gente pode observar que Jacó passou a ter na sua mente uma retrospectiva de todas aquelas coisas boas, aquelas coisas ruins que aconteceram no decurso de sua vida. Aqui vocês podem observar mais uma vez o irmão Jacó, já um pouco mais desprendido, deixando o seu corpo. Mas observem que na cabeça dele ainda há algo preso. Na verdade, nós temos um liame, que é um cordão umbilical, que ainda mantém ele preso à carne. Enquanto nós temos aí o irmão Andrade trabalhando. Mas atentem, porque neste momento, para nós, povo que ainda está encarnado na Terra, o desencarne já ocorreu. Não houve ainda o desprendimento do espírito. Opa! Determinado momento, vejam quem aparece. Esse senhor de barba é Bezerra de Menezes. Olha, aqui nós vamos encontrar inúmeras diferenças de um desencarne talvez, entre aspas, normal, porque não é para todo mundo que Bezerra aparece. Bezerra aparece para aquelas pessoas que realmente têm mérito. Então, neste caso relatado, Bezerra vem e auxilia o irmão Jacó. Como é que é feito esse auxílio? Bezerra vem, através do passe de energias, realiza o desprendimento, mas não total. Vejam que Jacó fica extremamente cansado. E Bezerra vem, juntamente com Andrade e Marta, e levam o irmão Jacó para a beira do mar. Por que na beira do mar? Porque o mar, com esse ambiente, com esse conjunto de energias, tem como função restabelecer as forças de Jacó, para que o processo de desencarne desse prosseguimento. Aqui nós podemos observar um liame, um cordão, que é o cordão umbilical, ou cordão umbilical de prata, que ainda permanece ligando o espírito ao corpo. Mesmo havendo essa ligação, observem que Bezerra vai, conversa com Jacó, com Marta e com o irmão Andrade, e eles começam a caminhar. E nesse momento que eles estão caminhando, o irmão Jacó observa uma pessoa, um espírito encarnado, e esse espírito vem simplesmente passa no meio de todos os espíritos que estão ali caminhando. A sensação de Jacó é de espanto. Mas como pode isso, se dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? E é justamente essa a explicação. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas aqui nós estamos falando de dimensões diferentes. Aqui nós estamos falando de energia. Então algo muito comum é uma pessoa atravessar um espírito e nada acontece. Nem a pessoa sente e muito menos o espírito. Aí vem aquele ditado popular, né? Vem aquele arrepio, passou um anjo. Passou um anjo, a gente acha que é um anjo, né? Bom, vamos deixar isso, vamos deixar que continue sendo um anjo. E Bezerra convidou Jacó para presenciar o seu velório. Vejam só que coisa sublime.
poder ir ao velório. Aqui eu deixo registrado a todos os irmãos que isso não é um fato comum. Não pensem que o espírito está lá no velório. Muitas vezes o espírito desperta meses após o desencarne. Este é um caso especial, é um caso mais doce. E Bezerra vai até o velório porque Bezerra vai trabalhar. Porque neste momento no velório em que Bezerra vai cortar os últimos laços que prendem o irmão Jacó ao mundo terreno. E neste momento Jacó está presente, mas foi orientado a não chegar próximo ao cadáver, em razão de possível sensação de desequilíbrio, de desespero, tão comum pela nossa situação de espírito em evolução. Jacó se aproximou do ambiente e o que ele encontrou? Ele encontrou um conjunto de irmãos encarnados, chorando, e também um conjunto de irmãos desencarnados. Todos falavam de Jacó. Coisas boas? Quem aqui não foi no velório, né? Não se falam só coisas boas. As pessoas falam coisas ruins também. E Jacó, podendo ouvir isso, ficou extremamente chateado. Reclamações como o valor do enterro. Reclamações como a forma como Jacó dava valor aos bens materiais. A briga, disputa pelos bens materiais que restaram. E uma coisa muito interessante. Alguns dos espíritos que se faziam presente, desencarnados, olhavam para Jacó e diziam: ele morreu, trabalhava naquela casa espírita, onde será que ele anda? E nesse momento Jacó se vira para Marta e pergunta: mas como assim? Eles não me enxergam? E Marta respondeu: não, nem todos os espíritos se enxergam. Porque no momento em que nós desencarnamos, nós passamos a sintonizar como um rádio 1, 2, 3, um número finito de estações. Então nós não enxergamos tudo e todos os lugares de forma nenhuma. Mas aqui nessa foto nós podemos observar alguns irmãos falando mal de Jacó, julgando Jacó, e Jacó se aborrece, até que Jacó sai e observa em um carro uma senhora fazendo uma prece de amor. Vejam como isso é importante para a pessoa que desencarna, a prece de amor, de agradecimento, encaminhando para aquele irmão que está desencarnando, que já desencarnou, bons fluidos. Essa energia, ela alcança o irmão Jacó e ajuda neste momento do desencarne. Vejam como é importante. Logo, após Bezerra cortar o cordão umbilical, após ser desfeito por completo os laços com a carne, irmão Jacó se encontra, junto com outros tantos espíritos que desencarnaram recentemente. E neste momento, esse encontro acontece na praia, e neste momento eles dão início a uma caminhada. Como é essa caminhada? Neste caso específico, foi pelo meio do mar e subindo. Bom, não sei quanto aos irmãos, mas no meu caso eu tenho certeza que vai ser pelo meio do Tietê. Cada um tem de acordo com os seus méritos, não é assim? Então o meu caso vai ser no Tietê. Bom, mas voltando ao livro, então vai caminhando por entre o mar e subindo. Como é feita essa caminhada? As pessoas não desencarnam, os espíritos não desencarnam e tomam por completo todas as suas faculdades e as suas habilidades. Jacó estava sendo escoltado por um lado pela sua irmã Marta,
pela sua filha Marta, e o outro lado pelo irmão Andrade, que ajudavam Jacó nessa caminhada. Aqui nós podemos observar, tá, que uma pessoa em especial tinha uma luz diferente. Essa pessoa era uma professora e era um espírito diferenciado em função evolutiva, mas que também caminhava junto com eles. Essa caminhada é uma caminhada longa, porque é uma caminhada que sai da Terra e passa por várias colônias, inclusive pela área umbralina, pelo umbral. Agora o pessoal já deve estar arrepiado, porque a gente gosta de falar em coisas boas no Espiritismo, mas no umbral não, né? E aqui no livro deixa claro que esse momento da caminhada, aquilo que foi testemunhado, não foi trazido para o livro porque não houve uma autorização. Mas o irmão Jacó deixou claro que ouviu inúmeros gritos, que ouvia manifestações de criaturas, e durante essa passagem, inúmeros irmãos tentavam segurar esses irmãos novatos no mundo pós-desencarne, para que eles permanecessem no umbral. E Bezerra de Menezes, que comandava essa caminhada, mantinha a energia e procurava manter o foco desses irmãos nessa caminhada. E aí Bezerra conduz os irmãos por meio de uma ponte maravilhosa, um lugar sensacional, tão sensacional que chocou um dos irmãos que estava junto nessa caminhada. Esse irmão se ajoelhou e disse: eu não sou digno de aqui estar. Eu não sou digno dessa ponte cruzar, porque eu sou um assassino. Bezerra virou-se para esse irmão e disse: você tem o que merece. Você precisa cruzar a ponte. Depois Marta explica para Jacó que aquele irmão realmente tinha cometido um assassinato. Mas vejam a beleza do que Marta disse. Mesmo após o assassinato, esse irmão arrependido dedicou mais de 30 anos de sua vida para ajudar o próximo. E com isso foi possível recompor todo aquele desgaste espiritual e compensar todo o mal que fez. Olha como isso é bonito, porque na vida todos nós realizamos inúmeras coisas erradas, mas o que importa é aprender com os nossos erros e seguir em frente, que é isso que representa essa ponte, o seguir em frente, porque nós estamos onde nós merecemos. E aí chegou o outro lado da ponte. Jacó ficou estarrecido de tão belo lugar, florido com pássaros. E aí olhou para Marta e disse: que lindos são esses pássaros. E Marta, sua filha, disse: não são pássaros, são crianças. E essas crianças pousaram e vieram buscar a professora. Essa professora era um espírito extremamente evoluído, que daquele momento iria caminhar para uma outra colônia, um local muito mais avançado. E nesse momento Jacó olhou para si e não enxergou luz. Pelo contrário, enxergou algo opaco. Ele olhava para o lado, via Bezerra,
via todos os irmãos no entorno com alguma luz e ele de uma forma opaca, algo que passou a lhe incomodar. Mas logo em seguida, ao chegar na colônia, ele encontrou velhos amigos. Quem eram esses velhos amigos? O Pedro do futebol? Não. Guilhom. Depois nós temos também ele chegando em casa. E essa casa, quem recebeu ele, foi a mãe Frida, que tinha sido mãe de Jacó em outras vidas. E aqui eu peço uma pausa para que a gente analise com muito carinho essa foto. Nós vamos enxergar quadros, flores, tapete, chão. E é realmente assim na espiritualidade. Isso muitas vezes a gente não consegue compreender. Mas a espiritualidade, nós somos um esboço da espiritualidade. É na espiritualidade que é a nossa vida. Então nós simplesmente copiamos o que lá existe. Então Jacó passou a morar junto com mãe Frida e Marta. E nesse momento Jacó pergunta para Andrade. São vários questionamentos que ele fez no decurso do livro, mas esse é muito importante. Pergunta: escuta, Andrade, qual a razão daquela ponte? Nós não somos espíritos que podemos flutuar? E Andrade responde: a ponte, ela existe sustentada por Bezerra, de uma forma de garantir uma segurança, justamente porque ela fica na frente da colônia, onde existe o maior número de irmãos chamando os recém-desencarnados para irem para a zona umbralina. Então vejam, a ponte ela só se faz necessária no momento que nós estamos falando de espíritos que ainda estão presos à matéria. Porque no momento que o espírito já tem ciência das suas faculdades, ele não precisa de uma ponte para cruzar um ponto ao outro. O deslocamento acontece por meio do pensamento. Bom, como eu disse, que a colônia espiritual, ou melhor, que a Terra é um esboço da espiritualidade, aqui nós podemos observar um piano. Porque existe música, existe arte, existe muita música. Inclusive no livro é relatado que quando Jacó chegou, Marta providenciou um concerto de quem? Pablo Vittar, Tiririca, não, porque não desencarnaram. Um concerto de Beethoven, que é o músico favorito de Jacó. Imagina um concerto de Beethoven. Uma bela live que eles têm na espiritualidade, né? Mas aqui vocês vão ter que se contentar comigo, não tem jeito. Bom, mais uma vez, essa imagem demonstra a organização da colônia espiritual. As casas, existe um distanciamento, existe jardim, são árvores, os pássaros. Vejam que o loteamento, o parcelamento de solo urbano é totalmente organizado, é igualzinho a Guarulhos, não é? Não tem uma casa do lado da outra, é igualzinho a Guarulhos. As ruas são amplas, tudo tranquilo e todas as pessoas são felizes. E no centro dessa colônia existe um templo, que seria a organização espiritual, política, que na verdade a política se refere à organização espiritual da colônia. E aí a pessoa chega na colônia, o que a pessoa faz? Ela senta no banco, fica lá descansando, tomando o seu kisuko, o seu tangue, descansando, acompanhando o farfalhar das árvores, das folhas. Assim não. As pessoas vão para a espiritualidade para trabalhar. E aqui
nós temos o momento em que Jacó vai conhecer uma escola onde Marta trabalhava. E Marta dizia a ele, falava para Jacó da importância do trabalho. Bom, como eu havia dito, no meio da colônia nós temos esse templo, que é um local que é utilizado para várias celebrações e inclusive para receber irmãos que vêm da espiritualidade superior. Jacó ficou enlouquecido para entrar nesse lugar, um lugar de uma grande energia, um lugar maravilhoso, mas não obteve no primeiro momento autorização. Resignado, precisava aguardar. Bom, aí, já na segunda noite, ele recebeu a visita de quem? Guilhom e Caibar. Aqui merece até uma pausa, né? Chega até a gelar. É interessante que eles estavam remoçados. O que é estar remoçados? Caibar, inclusive, no momento que desencarna, ele tem um problema muito sério numa vista e tinha realmente um problema de acuidade, problema de visão. Quando a pessoa desencarna, ela não tem mais esses problemas. Né? Então a pessoa ela realmente fica mais remoçada. Ó, é a chance de uma plástica instantânea, viu, gente? Bom, em inúmeros casos aconteceu de Jacó retornar à terra. Fazia parte do seu aprendizado ir e vir. Vejam, isso é bem diferente de muitos livros espíritas em que nós vamos encontrar os espíritos mais de acordo com o momento evolutivo em que é difícil a pessoa retornar à Terra, demora alguns anos. Não. Jacó, logo que de imediato, já começou a retornar e fazer visitas aqui à Terra. E como eram feitas essas visitas? Com acompanhamento dos seus amigos. E chegando aqui, quem é que o Jacó encontrou? Vejam só, à direita nós vamos encontrar um corintiano. Não é corintiano, não vi a camisa. Mas está acompanhado aí de seres, seres com pouca evolução, olha ali. E realmente são espíritos obsessores. Esses seres com pouca evolução somos nós. São espíritos obsessores. Nós observamos mais ao centro da figura, nós vamos encontrar um ser acompanhado pelo outro ser evoluído. Só vamos atentar que um ser humano não é, em regra, o tempo todo acompanhado por seres sem evolução. Também, da mesma forma, não é o tempo todo acompanhado por seres evoluídos. Isso depende muito do dia, se a pessoa está com TPM ou não, tudo isso depende. Tudo depende. Por isso é a importância da prece, para que a gente esteja dentro do possível, vibrando de uma maneira a se tornar, no mínimo, antipático a esses espíritos obsessores. Bom, entre inúmeras visitas que o Jacó fez à Terra, algumas foram em casas espíritas. E aí, como médium, durante 30 anos, como médium, com vidência, o que vocês acham? Ele já chegou lá, já começou, já entrou já conseguiu dar comunicação, conseguiu dar mensagem para os seus irmãos? Não, de forma nenhuma. Inclusive tem uma passagem em que ele fica bastante chateado, mas não fala nada. E fica pensando assim, puxa vida, como pôde André Luiz, um suicida, se comunicar e eu não consigo nem mesmo mandar uma linha? Neste momento, só o ato dele pensar já foi o suficiente para que o dirigente do trabalho parasse tudo, olhasse para ele e dissesse: André Luiz não fez isso do dia para a noite. André Luiz ficou mais de 700 dias
acompanhando e vivendo lado a lado com Chico Xavier, para que pudesse haver uma harmonização entre o espírito comunicante e o médium, para que pudesse acontecer uma comunicação, como Jacó queria, que era trazer esse livro que hoje nós estamos aqui nessa noite estudando. Vejam que nada acontece do dia para a noite, que nós não temos mesmo paciência para esperar. E tudo precisa, na espiritualidade, acontecer no seu devido tempo. Daí está aí a máxima. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Bom, aí nós já estamos no 30º dia de desencarne e Jacó obteve autorização para adentrar naquele templo. Lembram do templo? Parecia uma igreja grande que fica no meio da colônia onde Jacó está morando. E neste momento que Jacó adentra no templo, começam a prece, um número muito grande de pessoas se reúne, e o campo magnético, a energia no interior do templo, muda. Abre-se uma imensa porta e nós temos um espírito de muita luz que se aproxima. Quem é esse espírito? É o irmão Bittencourt Sampaio. No momento que o irmão Bittencourt Sampaio se aproxima, Jacó, de joelhos, começa a explicar, a contar cada um dos seus erros. Ele reconhece cada um dos seus erros, como se estivesse diante de um juiz, do juiz final, reconhecendo os seus erros e com uma imensa vergonha, aos prantos. E neste momento Bittencourt disse: nada disso é necessário. Não há razão para a pessoa buscar na espiritualidade um julgamento. Porque Deus não julga. O importante é aprender com os erros. Ter a humildade de sempre caminhar em frente e buscar a evolução. E neste momento, Jacó recebeu uma cartilha, um conjunto de orientações de Bittencourt, que só esse conjunto de orientações já seria o suficiente para nós passarmos aqui mais de 1 hora conversando. Mas não é esse o objetivo da live, podem ficar sossegados, viu? O objetivo da live são 30 minutos, a Solemar me concedeu mais 15 para que a gente pudesse tratar do livro com um pouco mais de tranquilidade. Mas em suma, é um conjunto. Depois quem quiser pode mandar o e-mail que eu encaminho essa exposição, que não é minha, tá? Mas é um conjunto de orientações que nós devemos ter na espiritualidade, na Terra, encarnado e desencarnado. Que em suma, buscam, são um conjunto de ensinamentos que nos inspira a humildade para buscar o aprendizado e nos tornar seres melhores. Bom, Jacó, ele se comprometeu em continuar essa caminhada, em lutar para o aperfeiçoamento, e Bittencourt disse que ele precisava fazer como se fosse um estágio na Terra, que ele precisava auxiliar espíritos na Terra que estavam realmente fora do caminho, e demonstrar que ele tinha compreendido aquilo que constava da cartilha sintética. Bom, de imediato Jacó contou a história de um rapaz que sofria muito com a bebida, e ele tinha um espírito obsessor que acompanhava ele
e que não deixava que ele soltasse aquela garrafa de bebida. E Jacó disse para Bittencourt: eu passei boa parte da minha existência tentando convencer esse espírito obsessor e não obtive êxito. E Bittencourt disse: então volta lá e continua tentando. E foi o que Jacó fez. Ele voltou e continua tentando. Bom, então Jacó desceu, chegou no bar e encontrou, como essa figura, o irmão, literalmente abraçado no obsessor. Chegou lá, começou a conversar com o espírito obsessor e reiterou aquilo que se diz em qualquer trabalho de desobsessão. Disse para o irmão seguir o seu caminho, caminho de amor, que acompanhasse aquela equipe espiritual que ali estava, que eles iriam levá-lo para um local para refazimento, para seguir a sua caminhada, e que deixasse o irmão que estava no bar também seguir a sua vida. Porque de nada adiantava essa simbiose de destruição. Só que não foi algo muito simples. Neste momento, o espírito obsessor aponta o dedo para Jacó e diz: quem és tu para estares falando com autoridade? Olha para dentro de ti. Tu não tem luz nenhuma. Tu não és um espírito evoluído. Jacó sentiu-se extremamente ofendido. Jacó só não recuou e não caiu porque o irmão Ornelas, que supervisionava o trabalho, injetou nele fluidos que garantiram a sua harmonia. Mas o espírito obsessor não terminou por aí. Continuou apontando o dedo e dizendo: agora tu vens me falar de amor, tu vens me falar de harmonia, mas enquanto tu estavas aqui, não era isso que tu fazias. E várias vezes eu saí da casa espírita junto contigo, te acompanhando, só para ver o que tu ias fazer. E aí esse espírito disse: não raro tu ia para a tua vida luxuosa, tu ia tentar arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro, enquanto nós ficávamos aqui achando que tu era um espírito evoluído e que tu fazia algo para ajudar os outros. Neste momento, Jacó pensou e disse assim: eu vou falar para esse homem que eu ganhava dinheiro, sim, mas era com o meu suor. Vejam, ele estava literalmente com a resposta na ponta da língua. Mas Ornelas interviu por meio da energia mais uma vez, buscando a harmonia, e fez com que Jacó simplesmente dissesse palavras de amor. Palavras de amor para esse espírito obsessor que não cansava de lhe ofender. Bom, depois de tanto insistir, claro que não foi apenas uma vez, foram inúmeras vezes, eles conseguiram. Jacó conseguiu convencer aquele irmão a seguir os passos, a deixar o outro irmão que estava no bar a seguir a sua vida. Porque de nada adianta tanto rancor e tanto ódio para espíritos que são eternos. Por que viver a eternidade no rancor e no ódio, quando nós podemos viver com a paz, a harmonia, amor sobretudo? Então Jacó retornou para a espiritualidade, e no momento em que ele chegou à espiritualidade, ele estava sozinho, e foi cercado por 16 padres. Esses padres olharam para Jacó
e começaram a dizer inúmeras ofensas. Bom, aqui precisamos confessar que durante o momento em que esteve encarnado, Jacó inúmeras vezes se posicionou contra a Igreja Católica. Chegando na espiritualidade, Jacó se deu conta que não importa católico, espírita, as pessoas que são do Umbanda, os evangélicos, Testemunha de Jeová, não importa. O que importa é o que Cristo nos deixou, que é o amor. São as leis de Deus. Isso é o que importa, que estão esculpidas em quase todas as religiões. Mas aí Jacó se viu cercado por inúmeros, por 16 padres que passaram a ofendê-lo, dizendo que ele era praticante das ciências demoníacas, ameaçando inclusive agredi-lo, e Jacó, ao invés de entrar em litígio com esses padres, ele começou a entrar em prece e começou a convidar esses irmãos para que juntos pudessem adentrar na colônia, para conversar mais, para sentar. Jacó teve uma harmonia e um amor muito grande dentro de si. E os padres, eles cansaram e foram embora com um sentimento de cansaço e de que perderam uma luta, mesmo tendo realizado tantos esforços para agredir Jacó. E nesse momento Jacó entrou em prece, agradecendo ao irmão que estava ali ajudando ele. Porque Jacó disse: eu jamais poderia ter feito isso sozinho. Aí ele olhou e procurou o irmão Andrade, procurou Ornelas, Guilhom, procurou e não encontrou ninguém. Até que surgiu uma grande luz e adentrou Bittencourt. Bittencourt olhou para Jacó e disse: tu fizeste isso tudo sozinho. E falou para Jacó: olha para dentro de ti. E Jacó olhou e enxergou uma luz bem forte. E Bittencourt explicou: essa luz é produto da tua evolução. Tu demonstraste ser capaz de perdoar, de amar de uma forma incondicional, de manter a harmonia. E isso tem recompensa. É essa luz. E Bittencourt disse: mas isso não é para sempre. No momento em que tu errares, em que tu não fores dócil, essa luz vai se apagar. Porque essa luz é típica de espíritos evoluídos que são o tempo todo, que vivem o tempo todo em harmonia. E tu não tens ainda essa harmonia. Mas agora, neste momento, tu tens a autorização para escrever o teu livro. E aí terminou, meus amigos, essa linda história real. Bom, então já que nós começamos com uma piada, não sei se todos puderam ouvir, que era para descontrair, agora neste momento nós vamos encerrar com uma prece. Então eu convido todos os irmãos, mesmo em casa, aqueles que quiserem fechar os olhos ou não, e imaginar aquela imagem de Jesus, aquela que mais trouxer prazer e paz. E vamos neste momento, ó Pai, agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, agradecer a Deus por vivermos neste momento de pandemia e estarmos sim lutando junto com a humanidade para superar este momento. Vamos pedir ao Pai que a espiritualidade
trabalhe e que o quanto antes consigamos uma cura não só para o corpo, mas uma cura para a alma. Que essa cura alcance aquelas pessoas que estão doentes e que alcance também, ó Pai, aquelas pessoas que precisam de harmonia, que precisam de mais amor. Vamos neste momento também, Pai, convidar a espiritualidade para adentrar a nossa casa, que possam visitar cada um dos cômodos, levando energia, levando esses fluidos de cura a cada um dos cantos, fulminando com os miasmas, e que essa energia também seja endereçada até algum irmão, algum parente, amigo que esteja necessitando, que esteja enfrentando o Covid, que ele possa receber essa luz de cura. Enfim, meus irmãos, vamos agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos nessa existência e pedir licença para encerrarmos os trabalhos dessa noite. Que assim seja.